Oi, pessoal, vamos mais uma vez agora para as dicas da OAB. Hoje a gente vai trabalhar direito penal e mais especificamente teoria geral do crime, que aliás nas últimas provas vem sendo, em média, vem tendo 40% em média de exigência. Então é um assunto extremamente exigido, extremamente trabalhado nas provas da OAB. Se liga, vamos só dar uma rememorada aqui em relação à teoria geral do crime, para a gente lembrar, obviamente, dentro de um contexto de um conceito analítico, a gente vai trabalhar com 3 elementos específicos em relação ao conceito de crime: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Entendendo que o fato típico é composto, na verdade, de conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. A tipicidade, inclusive, em 2 aspectos, formal e conglobante. Só para a gente lembrar, a conduta, na verdade, ela pode ser comissiva ou omissiva, ela pode ser dolosa ou culposa. Lembrando que dolo e culpa são elementos subjetivos do conceito de crime. E eles sempre devem estar presentes, porque a gente não pode falar em responsabilidade penal objetiva. Necessariamente a responsabilidade penal decorre de uma conduta dolosa ou, no mínimo, culposa, que precisa ser aferida caso a caso. O resultado, ele se dá de 2 formas. O resultado pode ser jurídico e a gente tem também o resultado material. É importante lembrar que no caso do resultado material, a gente vai ter a exteriorização desse resultado, a gente vai ter a percepção fática desse resultado, diferentemente do que acontece em relação ao resultado jurídico. Aqui no resultado jurídico, a gente tem a violação efetiva ao ordenamento jurídico, a gente tem a lesão que se produz a um bem jurídico pertencente a terceiro. E precisa ser assim, porque a gente não pode falar em autolesão para fins de responsabilidade criminal. A gente só pode falar em responsabilidade criminal se a nossa conduta extravasa o nosso patrimônio jurídico e atinge o patrimônio jurídico de um terceiro. Em relação ao nexo de causalidade, fiquem atentos para os aspectos relacionados às concausas, com causas absolutamente independentes, que por si só produzem um resultado, então a gente só vai responder efetivamente por aquilo que produziu e não pelo resultado final. E as concausas relativamente independentes. Essas sim, somente associadas à conduta, conseguem a produção do resultado final e por isso a gente responde por esse resultado final. Lembre-se que o nexo de causalidade, ele na verdade é aquela ponte que liga a conduta ao resultado, né? E somente quando existe essa possibilidade é que a gente pode falar efetivamente em direito penal, né? Em responsabilização criminal. Lembrando também que dentro do conceito de fato típico a gente ainda tem a tipicidade formal, né, que tem a ver com a subsunção da conduta à norma, ou seja, aquela relação entre o comportamento que ocorreu e aquela descrição típica, aquilo que está previsto de forma abstrata pelo legislador. Mas além da tipicidade formal, a gente tem também a tipicidade conglobante, e aqui 2 elementos precisam ser observados. A antinormatividade, ou seja, se existe alguma outra norma dentro do contexto do globo, do ordenamento, que autoriza ou estimula aquele comportamento, a gente não vai poder dizer, né, para que haja uma harmonia dentro desse ordenamento, a gente não vai poder dizer que existe aí um fato típico, né, por ausência de antinormatividade, ou seja, a conduta, na verdade, é normativa, ela está autorizada pelo ordenamento em alguma outra disposição do nosso ordenamento, que não necessariamente é o texto penal. Já em relação à tipicidade material, aqui a gente vai lembrar do princípio da insignificância. As condutas que não têm relevância para o direito penal, que funciona, na verdade, como uma última ratio, né? Aquele direito que é mais brusco, né? Mais dramático, que traz, na verdade, uma reprimenda mais dura do que o que acontece em relação aos demais ramos do direito. Se porventura essa conduta não ofende de maneira relevante um bem jurídico, ainda que exista a tipicidade formal, a gente vai dizer que não existe a tipicidade conglobante, porque na verdade falta, dentro do contexto do comportamento, a tipicidade material. Já em relação à ilicitude, a gente sabe que o legislador não se preocupou em definir o que é uma conduta ilícita. A preocupação dele foi, na verdade, demonstrar
em que situações essa conduta não será tida como ilícita e, portanto, a gente vai entender que não haverá crime por ausência de um dos elementos do conceito de crime, que é exatamente a ilicitude. Então, como é que a gente consegue descobrir? Se porventura não se encaixar em nenhum dos elementos negativos contemplados pela legislação. Quais são esses elementos negativos? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular do direito. Lembrando também que, eventualmente, o consentimento pode funcionar como um excludente extralegal, né, também de ilicitude, a depender do caso efetivo. Já em relação ao terceiro e último elemento do conceito de crime, a gente tem a culpabilidade. E só existe culpabilidade, lembrando que dentro de uma teoria tripartida, o elemento da culpabilidade faz parte do conceito de crime. Diferentemente do que acontece, por exemplo, em relação à teoria bipartida, que exclui a culpabilidade e a coloca apenas como pressuposto para a aplicação da pena. Mas aqui a gente vai entender os elementos que integram a culpabilidade. O primeiro deles, a imputabilidade. E a gente vai extrair a imputabilidade quando o indivíduo, no momento da conduta, seja ela por ação, seja ela por omissão, ele tem plena consciência daquilo que executa, daquilo que realiza. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E também pode se chamar culpável aquele indivíduo que é maior de 18 anos com essa capacidade. Porque a inimputabilidade, ela tanto pode atingir o aspecto psíquico, como também da menoridade. Então, o menor de 18 anos, independentemente de saber ou não saber o que está fazendo, pela própria legislação, ele é tratado como inimputável. Segundo elemento, potencial consciência da ilicitude. A partir das experiências de vida, a partir do próprio contexto de vida, essa pessoa pode ou não compreender que aquele comportamento tem algum tipo de reprovabilidade estabelecida pelo ordenamento. Se ele não tem essa capacidade, a gente pode estar diante de um chamado erro de proibição, né? E, consequentemente, se exclui aí a possibilidade da própria culpabilidade existir. Quando não é o caso, a gente vai ter, então, alguém com potencial consciência dessa ilicitude. E, por fim, para que se possa falar efetivamente em culpabilidade, é preciso lembrar que essa pessoa tem que ter praticado um comportamento inevitável. O Estado não poderia ter exigido dessa pessoa, ou não pode exigir dessa pessoa, um comportamento diferente. Caso clássico daquele em que o gerente de banco é mantido refém, né? A família dele é mantida refém, e ele é obrigado, se vê na obrigação de ir até o banco e fazer a retirada, né, do dinheiro, dos valores que os criminosos exigem dele. Embora ele saiba e tenha plena convicção de que o que está fazendo é ilícito, ele não tem como agir de outra forma. Então, quando o Estado não pode exigir da pessoa uma conduta diferente, a gente diz, então, que essa pessoa não pode ser considerada culpável, né? Mas se o Estado pode exigir um comportamento, sim, a gente pode falar em culpabilidade. E aqui a gente tem um resumão rápido do que diz aí a respeito da teoria geral do crime. Lembre-se de se apegar a esses pequenos detalhes, que eu tenho certeza que a prova vai ser muito legal. Estou aqui na torcida. Boa sorte para todo mundo. SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.